Olá, prezado telespectador, seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e agradeço pela sua audiência. Peço a você que se inscreva no canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus contatos sociais. Eu sou muito grato. Eu tenho ouvido por aí palavras como a melhor idade, ministério da terceira idade, melhor idade. Meus amigos, ninguém quer ficar velho. Romancear a velhice é uma maneira de disfarçarmos aquilo que não podemos segurar. Eu, por exemplo, quando me contemplo aqui nesta câmera, eu vejo as minhas cãs, os meus cabelos brancos. Eu vejo que as minhas, estas partes todas aqui, pestanas, sobrancelhas, tudo estão ficando brancas. E se eu deixar a barba, eu pareço um Dom Pedro ou um Papai Noel. Eu não era assim. Ninguém quer ficar assim. A minha caminhada é mais lenta, eu tenho que tomar cuidado para não cair, uma queda na minha idade já é mais difícil. É certo que há algumas pessoas com 70, 75 anos que estão robustas, cheias de saúde, mas isso não é o normal. Será que há alguma esperança para nós que vamos entrando nos 60, nos 70, nos 80, nos 90? Claro que há. Há um ministério para as pessoas mais idosas. É o que eu quero repartir com vocês no Salmo 71, verso 18. Nesta série, que são salmos que falam, eu quero falar sobre este versículo, Salmo 71, verso 18, que diz assim: Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Esse salmo maravilhoso que fala a respeito de enfrentar a idade com um propósito, que nós devemos declarar à presente geração o que Deus faz e ensinar às vindouras gerações o poder de Deus. Em Israel, a mensagem do Senhor era transmitida de geração em geração. A maioria das pessoas não sabia ler ou escrever, mas elas conheciam as histórias porque os anciãos contavam para a nova geração, ensinavam para a nova geração, preparavam a nova geração. Quando o ancião passava, os judeus mais novos se levantavam em atitude de respeito. Eu ainda sou do tempo que na escola, quando a diretora entrava na sala, todos nós nos levantávamos e dizíamos: Bom dia, senhora diretora. Nós chamávamos os mais velhos de senhor e de senhora. Nós respeitávamos as cãs, os cabelos brancos. Infelizmente, a nossa sociedade foi treinada por uma ideologia inadequada à palavra de Deus, de que nós devemos combater a todo mundo, que nós devemos maltratar a todo mundo, militar com tudo. Não. Aqui na minha casa, a minha nova geração está aprendendo comigo e com minha esposa como é o poder de Deus e quais são os ensinamentos de Deus. Quando eu me converti aos 14 anos, eu percebia que jovens da minha idade, 15, 16 anos, conquanto fossem crentes e estivessem cantando na igreja, participando, muitas vezes viviam da maneira com que eu vivia lá no mundo, e sem drama de consciência, e aquilo me prejudicava muito. Eu vim de uma vida onde eu fumava e bebia, e quando cheguei na igreja e vi coisas desse tipo no meio da juventude, em alguns jovens, não que a igreja soubesse, mas que nós sabíamos que as coisas aconteciam, e coisas piores ainda, então aquilo entristecia o coração. O que eu fazia? Eu me associava com pessoas mais velhas, experimentadas na fé. Irmão Sebastião Emerick, pastor Idelino Lopes de Oliveira, à época irmão Idelino,
pastor Israel Teixeira de Freitas, à época, irmão Israel, irmão Aguiar, que era o meu professor de escola dominical, professor Gel Arruda, pessoas que poderiam me ensinar mais sobre Deus, pessoas que tinham um testemunho e que conheciam a Deus há muitos anos e que poderiam me dizer como agradar melhor ao Senhor. Essas pessoas contribuíram para a formação do meu caráter. Estas pessoas contribuíram para a formação da estabilidade da minha fé. Se eu tivesse perdido tempo com as futilidades da juventude da época, não que eu não fosse jovem e que eu não brincasse ou que eu não me relacionasse com jovens, mas se eu desse ouvidos apenas para a inexperiência, eu não teria muito conteúdo para passar para a presente geração e para a próxima que nos substituirá. Portanto, a missão de uma pessoa idosa é ensinar. As mulheres cristãs idosas podem ensinar as jovens cristãs mais novas a serem boas donas de casa, boas esposas, boas profissionais nas suas áreas, pessoas de boa índole, são mestras do bem, que podem ser usadas por referência para a edificação na fé e também de uma boa e saudável vida. Os homens idosos em Cristo podem ajudar a nova geração sobre como consagrar a sua vida a Deus, como tomar as melhores decisões, como não perder tempo com futilidades e banalidades, como fazer as melhores escolhas profissionais, como resolver os problemas que vez por outra aparecem no nosso caminho, como superar os nossos medos, os nossos traumas, as nossas dificuldades, como casarmos bem, como acharmos uma boa esposa com quem formaremos a nossa família, como fazermos bons negócios. Orar com os mais novos é o que os idosos deveriam fazer. Os idosos têm uma grande missão, eles são mestres. Mestres. A Bíblia usa a palavra presbíteros, cujo significado é ancião, experiente. Os ministros do Evangelho devem transmitir a experiência com Deus, experiência de vida, experiência para tomarmos as melhores decisões. Por isso você, meu querido irmão, que já passou dos 60 anos, você tem uma grande missão. Seja uma bênção na vida da nova geração. Seja o professor das crianças, dos seus netos, dos seus bisnetos. Transmita a eles os valores que você recebeu da geração passada, para que isto seja como uma tocha passada de mão em mão, de geração a geração, para que o Evangelho se perpetue e a mensagem seja proclamada em toda a sua potencialidade. Jovem, você de menos de 60 anos, respeite os cristãos idosos como dignos de respeito e de consideração, porque eles trazem em seu bojo uma experiência majestosa que podem repartir conosco para a nossa edificação. Não dá para corrigir ou consertar a velhice. Muitos de nós gostaríamos de ter mais tempo aqui. Gostaríamos de ver os nossos tataranetos, mas a maioria de nós não alcançará tudo isso. O nosso corpo se desfaz como pó. Enquanto estivermos como filhos de Adão, assim nós enfrentaremos as consequências do pecado. Mas bendito seja Deus. Jesus Cristo veio para nos dar a vida eterna. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Aleluia! Nós, mesmo que o nosso corpo, esse tabernáculo terrestre se desfaça, diz o apóstolo Paulo, temos um tabernáculo no céu, não feito por mãos, eterno, para a glória de Deus. Assim como Jesus ressuscitou
e nunca mais morrerá, o seu corpo não se desfaz, o seu corpo é perfeito, assim também nós gozaremos de uma ressurreição. E enquanto isto não acontece, estaremos com o Senhor na sua presença no paraíso. Promessas de Deus que não foram inventadas por um pregador, por um guru ou por um ensinador, mas que estão contidas neste livro, na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, a revelação de Deus para a nossa salvação. Por isso, meu querido crente idoso, a sua missão é contar à nova geração as bênçãos do Senhor e fazê-los valorizar a Cristo no seu coração. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, porque a tua palavra é boa, agradável, perfeita, e ela nos instrui sobre como enfrentarmos a velhice, a idade, e que há um propósito em tudo aquilo que podemos ainda fazer nos anos que nos restam nesta terra. Que sejamos de fato, Senhor, pessoas sábias, para repartir sabedoria com a nova geração, e que possamos proclamar a Cristo como Senhor e Salvador, não olvidando de tudo que o Senhor tem feito e não nos omitindo com a nova geração que precisa conhecer o teu poder. Eu oro com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, querido telespectador, por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Este canal não é monetizado e não recebe verba de lugar algum, exceto do coração de alguns telespectadores que, tocados pelo Espírito de Deus, dizem: quero ajudar a manter este trabalho e este pregador do Evangelho. Se for o seu caso e você quiser fazer uma oferta missionária, aqui está o caminho. Através deste Pix, você pode fazer isto e eu já de antemão lhe digo muito obrigado. E através desse número, você pode falar comigo. Veja as sugestões que estão em volta e aguarde a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!